Bom dia. Onde estão as mães mineiras? São muitas. E eu vi aqui cada lugar que está presente nesta cidade das mães. Esse sonho da cidade das mães. Eu estou muito feliz porque na cidade das mães, o grupo de jovens que está conduzindo os jovens é o grupo Fanuel, que é o grupo da minha paróquia, Paróquia Bom Jesus do Vale. Olha, gostaria de dizer para vocês que o nosso tema, ele é profundamente importante para a construção da casa interior. Então, vamos pedir a Deus primeiro para iluminar o nosso coração. Deus de amor e de bondade, nós nos agradecemos pela vossa presença através do vosso Filho Jesus no nosso meio. Vos pedimos que derrame o Espírito Santo em nossos corações, para que possamos colocar a nossa vida, a nossa história diante do vosso Filho Jesus pela ação do Espírito Santo. Vamos dizer assim: a minha vida pertence a Jesus. Pertence a Jesus. Os meus bens espirituais pertencem a Jesus. Pertencem a Jesus. Os meus bens materiais pertencem a Jesus. Pertencem a Jesus. O meu passado está na misericórdia com Jesus. O meu passado está na misericórdia com Jesus. O meu futuro está na providência de Jesus. O meu futuro está na providência de Jesus. E o meu presente é uma dádiva dada por Jesus. O meu presente é uma dádiva dada por Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir a nossa Sagrada Escritura para ler o texto que vai nos ajudar a falar do Calvário como lugar da decisão, o Calvário como lugar da renovação. O Evangelho de Lucas, vocês podem abrir as Sagradas Escrituras, no capítulo 23, no versículo 39 a 43. Um dos malfeitores, crucificado, insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. O outro, porém, o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós isso é justo, e sofremos, pois estamos recebendo o que merecemos. Mas este não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas mães, eu agora quero pedir uma coisa especial para vocês. Que vocês se transportassem para a cena do Calvário. Eu sei que é difícil, depois de termos vivido uma Semana Santa, estarmos no tempo de Páscoa, mas mais uma vez o sacerdote convida que nós nos transportássemos para a cena do Calvário. E quando nós olhamos para a cena do Calvário, nós olhamos
3 cruzes. Uma cruz ao centro, que é a cruz de Jesus, é a cruz do Salvador. Uma cruz à direita, que é a cruz do bom ladrão. E outra cruz à esquerda, é onde estava o outro ladrão que insultava Jesus. Foi quando Jesus, no seu sofrimento da cruz, ele levantou um pouco a cabeça e disse: meu Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olhando para essa cena do Calvário e refletindo, com qual personagem você se identificaria? E nós imediatamente iríamos nos identificar com aquele que está à direita de Jesus. Rapidamente nós iríamos nos identificar com ele. Mas sempre na vida, quando nós tomamos a compreensão dessa cena, diante da cruz, nós temos 2 caminhos. E precisamos entender esses 2 caminhos. O caminho do bem, o caminho do mal. Nós temos o caminho do pecado, nós temos o caminho da salvação. Nós temos o caminho do amor e temos o caminho do desamor. Nós temos o caminho de nos submeter a Jesus, mas também nós temos o caminho de recusar a Jesus. Por isso agora eu pergunto para você, preste bastante atenção nisso. Como nós reagimos diante da dor? Quando eu estava preparando para vir para a Canção Nova, para estar com vocês aqui na Cidade das Mães, e quando foi me passado o tema, eu fiquei me pensando na minha própria vida. Como é que eu reajo diante da dor? Percebam, o ladrão à esquerda de Jesus queria que ele realizasse um milagre, queria que ele realizasse um prodígio, queria que ele realizasse algo espetacular, queria que Jesus o tirasse da cruz, que o Jesus descesse junto com ele da cruz. Foi ele que disse: tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Na hora de um grande sofrimento, chega na nossa vida, ou chega na sua vida, o que importa mais? Às vezes nós vamos dizer: livra-nos do sofrimento, tira-nos da cruz, tira-nos desse grande sofrimento. Mas nós precisamos compreender uma situação. Jesus pode fazer milagres? Sim ou não? Jesus, sim, ele pode fazer milagres. E ele pode tirar-nos do sofrimento da cruz? Pode ou não? Ele pode. Mas claro que Jesus pode fazer um milagre. Mas também Jesus nos convida a olharmos para a nossa natureza humana. Na nossa natureza humana nós somos corruptíveis,
mas nós somos livres, nós somos responsáveis para nos posicionar diante da vida e de suas circunstâncias. Prestem bastante atenção. Deus nos criou com uma vida livre, com uma vida da qual nós podemos ter a corrupção, mas nós somos convidados a nos posicionar diante da cruz. Por isso, muitos querem se livrar do sofrimento rapidamente. Quantos não querem descer da sua cruz e rapidamente se livrar dela? São Felipe Neri já dizia: quem quer se livrar da sua cruz, tenha cuidado para não receber uma cruz muito maior. Por isso, nós mesmos, na nossa vida, depende a nossa decisão de paralisar ou de seguir em frente. Porque o sofrimento, ele existirá na nossa vida. E nós podemos dizer: eu vou paralisar, eu não vou continuar, ou a cruz está pesada para mim. Por isso, há uma coisa importantíssima: a dor, ela torna-se um sinaleiro, um farol que nos ilumina e aponta a necessidade de mudança, de sair de nós mesmos e de nos seguir além da dor. A dor nos faz atravessar o caminho. Nós podemos, diante da dor, fazer isso: seguir sozinhos, sermos autossuficientes, não precisarmos de ninguém. Mas nós podemos reconhecer que só em Deus nós encontraremos o sustento e Ele vai nos direcionar diante da dor. E essa escolha é nossa, ela é individual. Nós podemos, diante da dor, seguir sozinhos, autossuficientes, ou nós podemos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, deixar que Deus direcione a nossa vida, que Deus impulsione a nossa vida. Por quê? Porque Deus é capaz de fazer sempre, através da nossa liberdade de escolha, um bem maior. O Calvário é uma prova para o homem sofredor. Nós não seremos tirados do Calvário. Ela é uma prova para nós. E nós muitas vezes achamos que o Calvário não tem nada a nos ensinar, que a cruz não tem nada a nos dizer. Mas Jesus, Ele é bom o tempo inteiro. E no Calvário, no momento da nossa cruz, às vezes aquela cruz silenciosa que ninguém percebe, que ninguém vê, da qual nós enfrentamos, ou aquela cruz profundamente que machuca, que todo mundo percebe, que as pessoas veem, no Calvário aparece para nós a nossa pura verdade. Quem somos diante de Jesus? Por isso, será que o ladrão que estava à esquerda de Jesus ficou preso somente ao seu egoísmo? O que ele queria? Na sua autossuficiência, ele queria apenas descer da cruz. Mas o outro ladrão, ele não quis descer da cruz. Ele teve uma iluminação e nós podemos pegar essa iluminação através de uma beata e ela diz para nós
que na hora que ele estava ali, a Santíssima Virgem se aproxima e ele toma dimensão do que Jesus já tinha feito para ele na sua infância. E nesse momento, o que ele faz? Nesse momento, ele se arrepende e ele tem 1/4 de hora, 15 minutos, para estar ali diante de Jesus. E ao mesmo tempo para reconhecer seus momentos de cruz na vida, de reconhecer os seus pecados e ao mesmo tempo de tirar de Jesus o paraíso. Por isso, nós temos que lembrar o que diz Jesus: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Este ladrão conseguiu negar-se a si mesmo, negar-se à sua autossuficiência e aproximar-se de Jesus. Certa vez, e aqui eu quero dizer para vocês, em minha comunidade, uma mãe me confidenciou. Ela perdeu o filho num grande sofrimento, numa grande dor. E ela era de grupo de oração, ela era de caminhada, ela participava da comunidade. E às vezes a família dela perguntava: por que isso aconteceu com você? Por que a dor lhe chegou ao seu coração, se não é tanto de Deus? E ela disse para as pessoas que a perguntavam: não é porque eu, mas por que não comigo? Às vezes é duro, é difícil, quando a gente pergunta o porquê comigo. Ela diz, ao contrário, para as pessoas que a questionavam: por que não comigo? Por isso, a recusa da cruz é uma grande ilusão. E Deus permite a cruz da nossa vida para sempre tirar um bem maior. Eu gostaria de ler com vocês o que está escrito nesse livro, A Casa Interior. Tudo que eu estou tirando está aqui. Diz o livro: quando chamar o nome de Jesus, lembra-te de mim. Não há caminho interior que se afaste da cruz, e não há vida humana plena fora dela, pois todos temos sofrimentos, e esse é o momento da conversão, da mudança de mentalidade, da decisão e da escolha. Todos os nossos dramas da vida humana nos colocam diante da imagem de Jesus, com os braços abertos na cruz, e respondendo ao nosso apelo dizendo para nós: coragem, hoje estarás comigo no paraíso. Por isso, quando nós pensamos nessa realidade da qual nós passamos, dessa realidade da cruz, eu vivi uma história muito pessoal. Eu vim para o encontro das mães no ano passado. E na minha comunidade, tinha uma criança de 10 anos sofrendo com um câncer há 2 anos.
O nome dela era Juliana. Nós a chamávamos de Juju. E essa menina, ela me mandava mensagens, conversava comigo pelo WhatsApp. E uma vez ela me disse: Padre, eu gostaria de falar uma coisa na igreja. Falei: claro, pode falar. Eu não perguntei a ela o que ela queria falar, mas eu tenho todos os áudios do WhatsApp dela. Ela disse: eu quero sofrer pela conversão dos pecadores. Eu quero sofrer pela conversão dos pecadores. Olha, se alguém de 10 anos falaria isso. E quando eu estava aqui na Canção Nova, antes de vir, eu a deixei no hospital. E aí, somos um pouco egoístas. Eu queria estar presente junto a ela no momento de sua partida. Só falei para Deus isto, que eu gostaria de estar presente. E fiquei os dias no sábado, doido para voltar para casa. E ao voltar em casa, depois que eu cheguei, a primeira coisa que fiz foi ir ao hospital. Fui deitar um pouco com ela, estar junto dos seus pais. E ali eu disse: pode ir. Chega do sofrimento. Nesse momento ela fechou os olhos e se foi. Por isso, nós ficamos nos perguntando como uma criança de 10 anos de idade é capaz de dizer: eu quero sofrer pela conversão dos pecadores. Por isso, na cruz está a nossa cruz. No Calvário está o nosso Calvário. E há uma coisa importantíssima que nós temos que fazer agora. A beata Ana Catarina de Eberich, ela diz que no momento que Jesus estava na cruz, a Santíssima Virgem Maria, a Mãe da Divina Misericórdia, ela chega perto do Filho, quando o Filho estava rezando pelos pecadores. E nesse momento que ela estava rezando, nós sabemos que Maria está junto ao seu Filho Jesus. Ela é a Mãe da Divina Misericórdia. Ela está presente no Calvário. Ela está presente no Calvário que nós enfrentamos. Assim como ela não abandonou o Filho e nem abandonou aqueles que estavam ali, assim também ela permanece junto a nós. Por isso, quando nós compreendemos a profundidade desse amor, de um amor de Deus, que deixa seu Filho ir para a cruz, coloca sua mãe perto do Calvário, nós podemos compreender que no momento da nossa cruz, nós não estamos sozinhos. A cruz que você carrega, sem amor, se torna um fardo, se torna um peso insuportável. Mas se nós colocamos amor, se nós colocamos mais amor, o fardo se torna mais leve. Por isso, é preciso ter uma profunda paciência no momento da cruz. E às vezes é preciso chorar.
e chorar para colocar o sofrimento para fora. O Papa Francisco dizia: não devemos ter vergonha de chorar. Pelo contrário, os santos nos ensinam que as lágrimas são um dom, às vezes uma graça, um sinal de arrependimento, uma libertação do coração. Por isso chorar, porque Deus já diz no Salmo 56, Ele recolhe as lágrimas do nosso coração num odre e nenhuma delas vai se perder. Ou como nós encontramos no livro do Apocalipse, Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor. As coisas antigas passaram. Por isso eu gostaria que nesse momento vocês ficassem em pé. Todos vocês. E eu gostaria que vocês estendessem as suas mãos como cruz. E eu vou dizer a vocês: aceite a sua cruz. Cruz silenciosa. A cruz de cada dia. Olhe para quem está do seu lado e veja que a outra mãe também está com os braços erguidos. E quando nós temos a dimensão que Deus nos sustenta, que o outro nos sustenta, e quando nós temos a dimensão que nós temos a igreja que nos sustenta, que nós temos os sacramentos, quando nós tomamos a dimensão que nós não somos só, nós temos o outro que é a igreja. E nós estamos juntos nesse momento. Por isso o grupo Mães que Oram é um grupo para colher as nossas lágrimas, para colher os nossos risos. O grupo para enxugar as nossas lágrimas. Eu termino com uma oração. Nós estamos celebrando 510 anos do nascimento de Santa Teresa d'Ávila. Não me move, Senhor, para te amar. O céu que me prometestes, nem me move o inferno tão temido, para deixar por isso de te ofender. Tu me moves, Senhor. Move-me ver-te, pregado em uma cruz e escarnecido. Move-me ver teu corpo tão ferido. Move-me as tuas afrontas e a tua morte. Move-me, enfim, o teu amor. E de tal maneira que ainda não houvesse o céu, eu te amaria. E ainda que não houvesse o inferno, eu te temeria. Nada tens me dar para que eu te queira. Pois mesmo que eu não esperasse o que espero, ou mesmo que te quero, eu te queria. Por isso, não me move, Senhor. Você é igreja, somos igreja, não somos sozinhos, estamos juntos.
Você faz parte da igreja. E na igreja nós buscamos sempre a presença do outro. A cruz sagrada. Dá-me um coração contrito e humilde, disposto a entender minhas fraquezas, a reconhecer que nada sou e a me render ao que é eterno, a tudo que é teu. Dá-me um coração contrito e humilde, disposto a entender minhas fraquezas, a reconhecer que nada sou e a me render ao que é eterno, a tudo que é teu. Meu Deus, se meu coração